Você acredita que os gigantes são apenas contos de fadas? Pois o que a ciência chama de mito, as câmeras estão começando a registrar como realidade. Cada clipe desta lista é mais perturbador que o anterior, e o que aparece no final do vídeo é tão inacreditável que muitos especialistas dizem ser a prova definitiva que o governo tenta esconder. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer um desafio polêmico. Muita gente afirma que esses vídeos são apenas erros de imagem ou pessoas fantasiadas. Eu te pergunto, você acha que a humanidade é realmente a única espécie inteligente e grande a habitar a Terra? Ou estamos sendo observados por algo muito maior que sobreviveu ao tempo? Comenta aqui embaixo. Eu acredito ou é farsa? Quero ver quem tem coragem de debater isso nos comentários. Agora, prepare o seu psicológico, porque os gigantes estão de volta. Humano gigante. Perto de uma caverna rochosa super remota, uma figura gigantesca saiu lentamente da escuridão. Não era um efeito de luz, era uma silhueta enorme e bem real. O que mais impressionou foi o detalhe da barba super espessa e a altura do sujeito, que parecia ser maior do que a própria entrada da caverna. O mais assustador é que os movimentos dele eram totalmente naturais. Não parecia alguém perdido ou assustado, mas sim alguém que mora ali desde que o mundo é mundo. Avistamento misterioso. Uma figura totalmente negra aparece correndo pela terra. O corpo é escuro e a cabeça tem aquele formato clássico que lembra muito o de um macaco. O vídeo é curtinho e meio confuso, o que só aumenta o debate. Não dá para ver detalhes do rosto, mas o jeito que ele se mexe e o formato do corpo definitivamente não parecem os de um ser humano comum fazendo Cooper. Se você está num lugar remoto e vê uma coisa dessas correndo naquela velocidade, a última coisa que você faz é pedir para ele parar para uma selfie. O movimento é fluido demais para ser alguém numa fantasia pesada, o que deixa o mistério ainda mais interessante. Gigante de gelo. Nas montanhas cobertas de neve próximas a Atlanta, o silêncio e a paisagem gelada escondem mais do que parece. Durante um voo de helicóptero, um grupo de especialistas avistou algo incomum se movendo ao longo de um pico elevado. Inicialmente difícil de identificar, a forma acabou chamando a atenção. Uma figura de grande porte parecia caminhar com facilidade sobre a superfície congelada. Sua silhueta era ampla e coberta por uma coloração clara, lembrando-a de um grande animal adaptado ao frio, algo que alguns associariam a relatos folclóricos, como o de um Yeti. Apesar da impressão marcante, o registro permanece sujeito a interpretações. Sem confirmação adicional ou análise independente, o avistamento segue como um relato não verificado, cercado de dúvidas e especulações. Ser misterioso. De longe, a forma lembra a de um macaco gigante, mas com porte muito mais alto e traços que parecem humanos. Em um momento, você se pergunta, peraí, ele está andando de pé? Alguns juram que é um urso das neves, mas o jeito que ele se mexe é estranho demais para um animal comum. Como era de se esperar, a internet virou um campo de batalha de teorias. De um lado, a galera convicta que finalmente acharam o esconderijo do pé grande. Do outro, quem acredita que existem humanoides gigantes vivendo escondidos onde ninguém se atreve a pisar. Encontro com a fera. No meio da mata fechada, ele avistou à distância uma besta enorme se movendo. Não era um urso, não era um veado. O porte e o jeito de andar eram a cópia fiel do lendário pé grande. Mesmo estando longe, o clima ficou pesado na hora. O terror foi tanto que ele não pensou duas vezes. Não teve vou filmar para o TikTok, nem vou chegar perto. Ele deu meia volta e saiu de lá o mais rápido possível, com o coração saindo da boca e aquela pergunta martelando na cabeça. O que eu acabei de ver foi real? Gigante não identificado. Nas imagens, uma figura enorme, com a pele extremamente pálida, aparece se movendo perto da mata.
Não tinha pelos, não tinha roupas, era apenas aquele vulto claro e gigante contra o verde das árvores. Tão rápido quanto apareceu, a criatura se embrenhou na mata densa e desapareceu sem deixar um traço sequer. Depois desse dia, nunca mais foi vista. Ver uma coisa pálida daquele tamanho se movendo daquele jeito tão estranho é de dar um nó no cérebro. Se era um humano, ele precisava de um médico urgente. E se não era, bom, melhor a gente não acampar sozinho naquela região. Gigante iraquiano. Enquanto viajava pela região isolada, ele notou algo estranho bem lá no alto. Não era uma rocha e nem um arbusto, era uma figura enorme com forma humana, destacada contra o céu. O mais bizarro é que a criatura quase não se mexia. Ela estava lá, imponente, como se quisesse ser notada por quem passava lá embaixo. Quem seria? Ou melhor, o que seria? Depois de alguns instantes de pura tensão, a figura simplesmente começou a desaparecer, voltando para trás da montanha de forma lenta e silenciosa, como se estivesse apenas terminando seu turno de vigia. Gigante perseguidor. Em uma colina tranquila com vista para a praia, uma presença incomum teria sido avistada. Uma figura de proporções muito grandes, com aparência humanoide, estaria parada no local, observando a linha da costa. Segundo relatos, permaneceu imóvel por algum tempo, como se analisasse o ambiente ao redor, antes de recuar lentamente em direção às colinas até desaparecer da vista. A observação deixou testemunhas surpresas e confusas quanto ao que realmente viram. Sem registros adicionais ou confirmação independente, o episódio permanece apenas como um relato isolado, sujeito a interpretações e dúvidas. Besta gigante. Esse registro vai te deixar encafifado. Um grupo de excursionistas estava vencendo o topo de uma montanha coberta por uma neblina densa quando deu de cara com algo que não estava no roteiro da trilha. No meio do branqueado da névoa, uma figura negra gigantesca se ergueu. Era uma forma escura, enorme e totalmente silenciosa que parecia observar tudo lá de cima. Ninguém conseguiu dizer ao certo o que era, mas o pessoal não perdeu tempo e tratou de registrar tudo antes que a figura sumisse no meio das nuvens. O vídeo caiu na rede e, claro, o debate pegou fogo. A internet se dividiu rapidinho. Tem a galera que aposta todas as fichas no lendário Pé Grande, enquanto outros acreditam que existem humanoides gigantes morando escondidos onde ninguém se atreve a pisar. Caminhante sortudo. Enquanto registrava a paisagem, ele notou um movimento estranho em uma montanha próxima. De repente, da entrada de uma caverna, surgiu uma criatura gigante. Não era um bicho comum e muito menos um ser humano, até porque sobreviver naquela altitude e isolamento é praticamente impossível para nós. A criatura não estava só de passagem. Ela começou a examinar os arredores com um olhar que o alpinista descreveu como aterrador. Era como se o gigante fosse o verdadeiro dono daquelas alturas, vigiando cada centímetro do seu território. O susto foi tão grande que o alpinista só conseguia pensar no perigo que correu. Sorte a dele que o abismo entre as duas montanhas serviu de barreira, mantendo-o em segurança, enquanto o gigante apenas observava de longe. Yeti é o melhor. Imagina fazer isso e ainda dar de cara com um mito observando você do alto. Um turista estava cruzando uma rodovia debaixo de um tempo rigoroso quando avistou algo que fez o queixo cair. O frio era tão absurdo e a nevasca tão forte que seria impossível qualquer pessoa normal sobreviver ali em cima, quanto mais ficar parada observando o horizonte. Conforme ele observava, a silhueta ficava mais nítida e batia direitinho com as descrições de histórias antigas sobre gigantes das montanhas. A pergunta que fica é: será que as lendas são apenas histórias ou estamos sendo vigiados por algo muito antigo? Gigante das Trevas.
viajantes avistaram uma figura humanoide colossal, escura, parada bem no topo de uma montanha. A estimativa? Quase 5 metros de altura. Imagina olhar para cima e ver um ser desse tamanho te observando. Por causa da posição do sol, ninguém conseguiu ver os detalhes do rosto ou da pele. Era apenas uma silhueta imponente e sombria contra o brilho do dia, o que deixou tudo ainda mais sinistro. A figura ficou lá, visível por um bom tempo, antes de simplesmente desaparecer montanha adentro. O resultado? Ninguém mais quer saber de trilha ou chegar perto daquela área. O gigante deu o recado e sumiu. Gigantes peruanos reaparecem. O Peru sempre esteve associado a lendas sobre gigantes antigos e um relato recente reacendeu esse tipo de discussão. No topo de uma montanha, 2 figuras altas, de aparência humanoide e silhuetas escuras, teriam sido vistas por um breve período. Segundo testemunhas, elas permaneceram em silêncio, observando a região antes de desaparecerem à distância. A natureza da aparição não pôde ser confirmada e não há registros verificáveis além dos relatos locais. Ainda assim, o episódio acabou despertando novas interpretações sobre antigas histórias e lendas da região, que seguem sem comprovação histórica ou científica. Gigante viciado em academia. Se você acha que sua meta de academia está difícil, imagina a desse cara. Um excursionista estava explorando as montanhas quando deu de cara com a cena mais inacreditável de 2025. Um gigante, alto e esguio, mandando ver nas flexões em pleno penhasco rochoso. O trilheiro não aguentou e chamou os amigos. Logo, uma pequena multidão se formou lá embaixo, todo mundo de queixo caído e em silêncio absoluto, só observando o treino do dia da criatura. Obviamente, ninguém foi lá perguntar quantas séries faltavam ou pedir para revezar o penhasco. A galera ficou na segurança da distância até o pôr do sol, quando o gigante terminou o exercício e todo mundo foi para casa com a cabeça fervendo. Avistamento do pé grande. No meio da grama alta, surgiu ninguém menos que o próprio, o pé grande. Mas o que chamou a atenção não foi só o tamanho, mas a vibe da criatura. Nada de correria ou sustos. O bicho estava caminhando de um jeito super tranquilo, como se estivesse apenas aproveitando a tarde. A imagem era tão nítida que não dava para dizer que era um urso ou um arbusto. Ele viu tudo com clareza. Para quem estava assistindo, não restou nenhuma dúvida. Ele ficou lá, maravilhado e provavelmente sem acreditar na própria sorte, observando o gigante seguir o seu caminho até sumir no horizonte. Mistério gelado. Nas imagens, uma figura colossal aparece correndo em direção a uma caverna. O detalhe? O bicho se movia com uma rapidez que nem o corredor mais treinado conseguiria naquela neve toda. Quando o drone deu aquele zoom esperto, a confusão bateu forte. Tinha o porte de um Yeti, mas a pele não era branca como a neve. Seria um pé grande passando férias no frio? Ninguém sabe se eles curtem o Alasca canadense, mas o visual era bizarro. Quanto mais o fotógrafo olhava o vídeo, menos lógica ele encontrava. Fosse o que fosse, era enorme, peludo ou de pele escura e parecia saber exatamente para onde estava indo. Pé grande do Arizona. Se você acha que o pé grande não existe mais, este vídeo pode mudar sua opinião. Nele você pode ver um pé grande caminhando tranquilamente por uma área montanhosa, uma criatura esquiva, movendo-se como se pertencesse àquele lugar, completamente à vontade. Para referência, as filmagens foram feitas no Arizona. Então, se alguém daquela região estiver assistindo, talvez saiba mais sobre essa criatura. Deixe um comentário e compartilhe sua opinião. Gigante brasileiro. No topo de uma colina de difícil acesso, surgiram 2 figuras enormes. Quem viu de perto garante, tinham pelo menos 3 metros de altura, muito maiores do que qualquer pessoa comum que você encontra na trilha. O que mais chocou foi a agilidade.
Mesmo sendo gigantes, eles se moviam de um jeito super rápido e fluido, algo totalmente incomum para seres daquele tamanho. Nada de movimentos lentos ou pesados. As criaturas ficaram lá, paradas, observando tudo silenciosamente à distância antes de darem o vap e desaparecerem no meio da vegetação. Não foi um avistamento comum, foi algo que parecia real demais para ser ignorado. Figura misteriosa e brilhante. Um homem resolveu explorar muito além das trilhas conhecidas aqui no Brasil e acabou encontrando algo que a ciência ainda não explicou. No meio do nada, ele deu de cara com uma figura brilhante de forma indefinida. Não dava para saber se era uma pessoa, um espírito ou algo vindo de outro planeta. Era uma luz com corpo que flutuava ou repousava entre as árvores. Ele tentou entender o que estava vendo, mas a forma mudava e brilhava de um jeito que não era humano, mas também não era um animal. O cérebro dele simplesmente bugou na hora. O terror foi tão grande que o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Ele não ficou para tirar foto, não tentou fazer amizade e nem deu oi. Virou as costas e correu como se não houvesse amanhã, deixando a luz para trás. Mistério brasileiro. Enquanto observava a paisagem, ele notou uma figura escura caminhando lentamente pela montanha. Não era um animal e definitivamente não se movia como uma pessoa comum. O tamanho da figura era bizarro, parecendo muito maior do que qualquer trilheiro que você encontraria por aí. O rosto, impossível de ver, era apenas um contorno sombrio que parecia absorver a luz ao redor. O que mais arrepiou foi a sensação que a criatura passava. Ela não parecia perdida ou confusa, pelo contrário, dava a nítida impressão de que aquele lugar era o quintal dela e que ela pertencia àquela montanha há muito tempo. Gigante invisível. O dono do drone só queria umas imagens bonitas da natureza, mas acabou pegando algo que a ciência não explica. Do nada, uma árvore enorme começou a tremer violentamente. E detalhe, não tinha vento nenhum soprando. O movimento era forte e controlado, como se algo ou alguém estivesse agarrando o tronco com uma força absurda. Quem analisou as imagens percebeu que o que quer que estivesse ali tinha uma força sobre-humana. Não era um urso ou um animal comum, a árvore parecia um graveto na mão de quem a balançava. O dono das imagens ficou convencido. Aquilo não era nada normal. A teoria que está ganhando força é que o drone quase deu de cara com um gigante ou um pé grande que não estava nem um pouco a fim de ser filmado. Estátuas gigantes. No norte do México, longe de tudo e de todos, existem formações rochosas que são, no mínimo, bizarras. E tem gente jurando que aquilo ali não é só obra de erosão, não. No meio do deserto, você encontra rochas que parecem perfeitamente rostos, braços e até corpos humanos inteiros. É tudo tão detalhado que fica difícil acreditar que foi só o vento e a chuva que esculpiram. A galera que curte um mistério acredita que essas formações são, na verdade, gigantes que viraram pedra. Seriam seres colossais que foram transformados em rocha após algum evento cataclísmico há milhares de anos. O mais doido é que várias culturas antigas falam de uma era em que gigantes caminhavam pela Terra. Se essas histórias tiverem um fundo de verdade, aquelas montanhas podem ser o cemitério de uma civilização perdida. Gigante oculto. O maior desafio do Himalaia era a altitude. Esse relato vai te deixar de queixo caído. Um grupo de turistas estava se preparando para uma trilha quando presenciou algo que parece ter saído direto de O Hobbit. Para deixar tudo ainda mais bizarro, um rosto imenso surgiu da própria estrutura da montanha. A sensação dos turistas era de que um gigante colossal estava preso ali dentro há milênios e resolveu dar um sinal de vida. Depois de alguns segundos de puro choque, a montanha voltou ao estado imóvel de sempre. O susto foi tão grande que a galera cancelou a trilha na hora e deu no pé. Ninguém quis ficar por perto para ver se o gigante ia terminar de acordar. Encontro imediato.
Um vídeo em câmera lenta, gravado a partir de um parapente motorizado, chamou a atenção ao mostrar algo incomum em uma montanha remota coberta de neve. Ao longo do cume, uma forma escura parece se deslocar lentamente. À medida que o registro é analisado, a silhueta se assemelha a uma figura humanoide de grande porte, com movimentos amplos e passos lentos. O contraste com a neve reforça a impressão de escala e forma, embora a distância e a qualidade da imagem dificultem qualquer identificação precisa. O vídeo acabou gerando interpretações variadas. Alguns acreditam se tratar de um efeito de perspectiva, sombras ou formação natural do terreno, enquanto outros veem nele algo mais difícil de explicar. Sem confirmação adicional, o caso permanece indefinido. Gigante petrificado se revela. Se o Havaí já estava na sua lista de viagens por causa das praias, esse mistério vai te fazer querer visitar as montanhas agora mesmo. Algo muito bizarro está rolando por lá. Uma montanha que parece estar mudando de forma dia após dia. Dependendo de onde você olha, a imagem é clara. Parece um gigante petrificado emergindo lentamente de dentro da rocha. É como se a própria natureza tivesse cansado de guardar esse segredo e resolvesse mostrar para o mundo. Não é uma montanha comum. Quem vê de perto fica maravilhado e ao mesmo tempo com aquele frio na barriga. O que quer que esteja moldando essas rochas é algo fora de série e totalmente inesperado. Montanhas Mexicanas. Bem acima da estrada, uma figura escura e gigantesca surgiu contra as rochas. Não era um arbusto ou uma sombra comum, o tamanho era absurdo, muito maior do que qualquer ser humano que pudesse estar escalando por ali. O mais bizarro é que a figura não tinha pressa, ela ficou lá, estática e imponente, apenas observando o movimento lá embaixo, enquanto os motoristas encostavam os carros sem acreditar no que estavam vendo. Do mesmo jeito misterioso que apareceu, a silhueta simplesmente deu o vape e desapareceu entre as dobras da montanha. Ninguém viu para onde foi, mas o impacto ficou. Quem presenciou não conseguia falar de outra coisa. Mão de madeira. Um jovem que costumava caminhar sozinho pela mata deu de cara com algo que parecia ter saído de um livro de mitologia. No meio das árvores, ele notou umas formas de madeira bem estranhas. No começo parecia só um galho com uma forma peculiar, mas quando ele chegou perto, o choque foi real. Não tinha como negar, a estrutura parecia exatamente os dedos de uma mão gigante saindo da terra. O tamanho e os detalhes eram tão perfeitos que parecem verossímeis para serem só coincidência da natureza. O mais doido é que esculturas de mãos gigantes parecidas como essas já foram encontradas até nas montanhas de Israel. Será que estamos falando de fragmentos de uma história esquecida de seres colossais que viveram em todo o planeta? Impressões de mãos gigantescas e antigas. Um caminhante solitário estava explorando as alturas quando deu de cara com algo que fez o queixo cair. Marcas de mãos gigantes gravadas direto na pedra. A galera que estuda o assunto está dividida. Seriam apenas obras de arte de povos antigos ou seriam registros reais de uma era perdida, onde seres colossais eram os verdadeiros donos daquelas terras? A descoberta deixou os moradores locais fritando. O pessoal começou a questionar se as lendas que os antigos sussurravam sobre gigantes vagando pelo Wyoming não seriam, na verdade, história pura e real. Pé Grande Furioso. Um piloto estava sobrevoando as florestas densas do Arizona quando a câmera focou em algo que não deveria estar ali. As imagens mostram um pé grande gigantesco se movendo entre as árvores, mas não era uma caminhada tranquila. A criatura parecia furiosa, com um olhar penetrante, como se estivesse caçando algo ou alguém no meio da folhagem. O drone conseguiu registrar cada segundo dessa perseguição silenciosa. A imponência do gigante e a velocidade com que ele se movia deixaram o piloto em choque enquanto acompanhava tudo pela tela. Do nada, o gigante simplesmente desapareceu na mata fechada. E olha que tentaram. Rolou uma busca pesada na região, mas ninguém nunca mais encontrou nem rastro do bicho. Ele evaporou. Encontro com o Pé Grande.
O que era para ser uma viagem tranquila entre um acampamento e uma reunião em Garden City virou o assunto principal da roda de conversa. Um grupo de amigos estava na estrada quando avistou um vulto atravessando a paisagem que não batia com nada normal. Eles viram aquela figura gigante caminhando lá longe, pegaram o celular, gravaram um vídeo rapidinho e seguiram viagem. Na hora, a adrenalina não deixou eles perceberem o tamanho da encrenca. Mais tarde, quando pararam para comparar as proporções, o susto foi real. A figura era cerca de 30 a 60 centímetros mais alta que um homem comum, além de ser quase 2 vezes mais larga e robusta. A aparição repentina de um gigante. Imagina a cena. Você está vivendo sua vida tranquilamente em uma cidade pequena no México, quando de repente olha para cima e dá de cara com um gigante no topo da montanha. Pois é, em 2009, o impossível resolveu dar as caras e deixou todo mundo em choque. Felizmente, o grandão não estava afim de confusão. Ele ficou lá por um tempo curto, apenas observando, e depois foi desaparecendo lentamente de volta para o meio das montanhas, como se estivesse apenas curtindo a vista. Até hoje, o povo da região fica naquela pulga atrás da orelha. Teria sido um sinal? Um aviso misterioso? Ou será que ele ainda mora por lá e pode aparecer de novo a qualquer momento? Rosto gigante petrificado. A montanha tem um formato que lembra perfeitamente o rosto de um gigante, e o detalhe que arrepiou a galera, ele parecia estar observando o mar com um sorriso super sinistro. A gente sabe que aquilo é pedra, mas a perfeição dos traços faz a cabeça fritar. Será que a natureza é tão artística assim? Ou estamos olhando para um gigante real que foi transformado em rocha com o passar dos séculos? A montanha passa uma vibe de que guarda segredos pesados. Ela faz a gente questionar se as lendas sobre seres colossais caminhando por aquelas terras não são, na verdade, a mais pura realidade. Gigante petrificado. Esse relato vindo das matas do México vai fazer sua cabeça explodir. Um explorador resolveu desbravar a mata fechada e acabou encontrando o que parece ser a prova definitiva de que as lendas são reais. No meio da vegetação, ele deu de cara com restos petrificados de uma criatura colossal. O rosto era enorme e os braços, simplesmente descomunais, estavam lá, perfeitamente visíveis e fundidos à terra. Para você ter uma ideia da proporção, só os pés da criatura eram maiores do que o corpo inteiro do explorador. É aquele tipo de visão que faz qualquer um se sentir uma formiguinha. Depois de ver todos esses registros, fica difícil ignorar que algo massivo pode estar escondido nos cantos mais remotos do nosso planeta. Seriam sobreviventes de uma era esquecida ou algo que a nossa ciência atual ainda não consegue explicar? Se você chegou até aqui, é porque você não tem medo de encarar a verdade. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque aqui nós exploramos o que o mundo prefere manter em segredo. Qual desses avistamentos foi o mais real para você? O gigante do Brasil ou o registro das montanhas do México? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo mistério. Até a próxima!